Oi, eu sou a Laísa. Eu sou a Irene do Planalto. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta! Se Santos atualizou Sigaldi, Teixeira atualiza Moacir Palmeira, dando continuidade aos estudos sobre a atuação ou inoperância proposital do Estado nos processos de grilagem. A novidade aqui é que o autor passa a olhar também para as outras formas de ação do Estado, que transcendem as brechas da legislação, ou apoio militar aos grilos. Teixeira olha para os incentivos fiscais, subsídios, concessões, etc., como formas de incentivar as fraudes. Junto a Santos, abre-se o caminho para pensar a sanha das mineradoras, empresas agrícolas, pastoris e hidrelétricas pelo território Calunga. Benedito Souza Filho, orientado pelo Alfredo Wagner Berno de Almeida, tem trabalhado com temas associados a campesinato, megaprojetos, remanescentes de quilombos e comunidades tradicionais. Destaca-se o livro Os Novos Capitães do Mato, Conflitos e Disputa Territorial em Alcântara, onde aponta para os impactos da grilagem sobre as comunidades estudadas. Além do capítulo Os Novos Capitães do Mato, as estratégias para expropriação territorial em Alcântara, onde se constatou os riscos para a reprodução material e social de comunidades negras a partir da associação do Estado à expulsão de quilombolas da terra para instalação do centro de lançamento de Alcântara. A tecnologia étnica, como fusão dessas diferentes formas de saber organizar uma prática social historicamente determinada, promovendo um equilíbrio que é mantido graças à forma como esses grupos estão organizados, definindo identidades coletivas e pertencimentos que vêm assegurando ao longo dos séculos, por gerações sucessivas, sua reprodução material e social. É justamente nesse contexto da nova intervenção do Estado que esses grupos se encontram, mais uma vez, ameaçados da sua organização social e territorial. A ação estatal não se dirige a qualquer coletividade ou grupo de pessoas. Dirige-se a grupos étnicos que possuem e reconhecem a área atualmente ocupada pelo Centro de Lançamento de Alcântara como ampla faixa do litoral pretendida atualmente pelo Estado como território que lhes pertence e que se encontra ameaçado de expropriação. A exclusão dessa porção do território quilombola comprometeria de forma radical a existência desses grupos, colocando em risco o equilíbrio social e ambiental historicamente assegurados, não somente nessa zona litorânea que interessa ao Estado, mas em todo o município de Alcântara. Outra contribuição importante foi o artigo Nem Soja Nem Gaúcho, Autonomia Camponesa e Governança Ambiental na Ressex Chapada Limpa, Maranhão, 2017, escrito juntamente com Diana Patrícia Mendes, apontando uma conexão entre o agronegócio, destruição do cerrado e grilagem. É mais um autor que se junta a esse grupo que denuncia a atuação do Estado na rede de solidariedade e suborno, com a diferença de que agrega o fator quilombola e a destruição do cerrado à análise, se aproximando da minha iniciativa nessa monografia. Ordep José Trindade Serra, mais conhecido pela ligação com a antropologia da religião, publicou, em 2016, o artigo Considerações sobre a Violência Fria, onde, junto a Lorena Volpini, discutiu o conceito de vulnerabilidade e o aplica ao horizonte da política, propondo tratar de vulnerabilidade política e relacioná-la com o que chama de violência fria, ou seja, aqueles cujos agentes conseguem blindagem institucional de modo a reduzir ou anular sua imputabilidade, por conta da dilação dos efeitos da ação predatória e da impessoalidade de sua relação com as vítimas, mas também por via de pressões sobre governos e agências de controle. Uma boa abordagem para tratar de ação de grileiros que ocupam cadeiras em órgãos públicos, se somando ao grupo que expõe a participação do Estado nos grilos. O diferencial é que o autor pensa a blindagem que muitos fraudadores têm, fato facilmente constatado quando notamos que, no caso da Bonito, há grileiros conhecidos nacionalmente. Outro que se junta a esse grupo de denúncia do poder público, mas trazendo o Supremo Tribunal Federal para o centro do picadeiro, é Bruno Nogueira Guimarães, que trabalha com os Canela a Panjecra e tem foco em assuntos de gestão territorial e políticas públicas.
publicou o capítulo Terra Indígena Porquinhos, o golpe da grilagem e do STF contra os Canela e a Constituição no livro Povos Indígenas no Brasil, em que denuncia a associação do poder público à grilagem. É importante citar este autor justamente por demonstrar que quando se fala da atuação do Estado ou do poder público, não são apenas cartórios, policiais ou legisladores, mas também o judiciário, que talvez seja o mais poderoso entre todos, pois pode, com uma decisão, garantir a terra ao grileiro em detrimento da comunidade. Por fim, para pensar as sobreposições tão comuns no caso da Bonito, tanto nos títulos quanto no CAR, como veremos mais adiante, trago a tese Regularização Fundiária na Amazônia, uma análise das políticas de ordenamento fundiário a partir da abordagem cognitiva de políticas públicas, defendida em 2018 por Fernanda do Socorro Ferreira Senra Artello, onde a autora busca compreender o cenário de caos fundiário na Amazônia e a demanda por uma intervenção pública direcionada à resolução desse problema, evidenciando que as políticas de gestão fundiárias aplicadas à Amazônia desde o período da colonização tiveram como um dos seus efeitos a sobreposição de camadas de títulos de propriedade, legítimos ou grilados, e, sobretudo, de demandas territoriais por distintos grupos sociais. Outras abordagens possíveis. Há outros caminhos em aberto, por exemplo, delimitar uma construção do imaginário político, social e histórico acerca da grilagem e de seus agentes. A confusão entre poceiro e grileiro, delimitada há pelo menos 40 anos pela CPI do sistema fundiário, é ideologicamente orientada, como apontou Oliveira, o que abre uma margem para uma análise a partir de Lévi-Strauss e Litt. Qualquer tentativa para sintetizar em um todo unitário um conjunto de histórias que pretende fornecer justificativas históricas para posições políticas rivais necessariamente termina como um texto repleto de contradições paradoxais. Torna-se possível analisar a grilagem como projeto político e ideológico, gestado desde o período imperial, ao menos, associado ao mito moderno de natureza intocada. Outro tema clássico da antropologia é a dualidade natureza e cultura, que pode motivar estudos sobre as atitudes humanas em relação ao meio ambiente na grilagem e como isso se relaciona à ideia de conquista no século XIX ou desenvolvimento no século XX, a partir de Thomas. Na linha do ensaio escrito por Loz, Etnografias com enfoque na dinâmica interna da grilagem por uma abordagem da antropologia da técnica, orientada por nomes como François Sigaud, Sinodon e Leroy Gorin, propondo uma linhagem técnica da grilagem, observando avanços e transformações dentro de uma perspectiva tecnológica, são campos abertos para o diálogo multidisciplinar. Acelin e Castilho, por exemplo, nos falam de escolas de grilagem em várias regiões do país. Ou, em uma abordagem mais recente, observar como a negociação de terras pela internet e o uso de instrumentos autodeclaratórios online, como o CAR, diminuíram consideravelmente a necessidade do elemento humano nos processos de grilagem. É possível pensar uma etnografia com agrimensores, ou em consultorias especializadas, aos modos de Latour ou Sá, destacando funções como medir e dividir propriedades, lotes e terrenos em áreas rurais, tão comuns quando tratamos de grilagem. Aos afeitos à temática da política institucional, uma etnografia da bancada ruralista ainda está por ser feita. Aos que buscam possibilidades mais alinhadas com a antropologia pós-virada ontológica, é possível pensar na grilagem como um encontro conflituoso entre mundos, quando afeta áreas onde vivem populações não ocidentais, mobilizando, por exemplo, Descolar ou Viveiros de Castro. O livro Cultura com Aspas, de 2009, e os trabalhos de Barreto Filho suscitam indagações a respeito do modo como as populações tradicionais vivem em conflito com outras formas de ocupação do território, entre elas a grilagem. Outra possibilidade mais alinhada à Latour é observar a multiplicidade de agentes não humanos que participam ativamente do processo de grilagem. O próprio nome grilagem vem do ato de armazenar documentos falsos em uma gaveta com grilos para parecerem antigos. Pegando como exemplo a forja da cadeia sucessória a partir de documentos de Sesmarias, um dos métodos mais clássicos de grilagem, parece bastante plausível uma análise dessa falsificação que leva em conta a atuação do morto que solicitou a concessão há 300 anos. Espero, com esse brevíssimo resumo, ter demonstrado possibilidades de estudo sobre grilagem dentro das mais diversas vertentes da antropologia.
O caminho que percorri, no entanto, se difere dos demais. Encontrei nas redes de solidariedade e suborno de Mota o guarda-chuva teórico para essa revisão bibliográfica e no método proposto por Carlos Brandão a maneira de me portar em campo. Ao grileiro nós vamos resistir, todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto: Chico Souza. Vozes: Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos: Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual: Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais: Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. De cima deste morro ninguém sai, de cima deste morro